Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre o golpe de 1964, que abriu caminho para a instauração de uma ditadura no Brasil. E também vamos estudar as características desses governos ditatoriais ao longo desse período. Bom, tudo começa com o governo de João Goulart. Já estava uma crise muito grande, porque lembrando que ele já assumiu num contexto de crise, né, em decorrência da renúncia do Jânio Quadros. Então, ele assume a situação econômica do Brasil já não está muito boa e só tende a se agravar. O governo tenta resolver com um plano econômico, plano trienal, mas esse plano econômico não sai do jeito que se esperava. E aí o João Goulart, ele promete algumas reformas que ele chama de reformas de base, reformas na área do setor fiscal, bancário, agrário, e que essas reformas melhorariam, segundo ele, a economia do país e traria melhores condições, para as pessoas, uma melhoria de situação. Só que essas reformas desagradaram os setores economicamente privilegiados, a elite, o pessoal ligado ao capital estrangeiro. Vamos entender por quê. Vamos refletir um pouco sobre 3 medidas propostas por essas reformas de base, para assim, através delas, entender por que esses setores mais economicamente privilegiados não estavam contentes, com esse pacote de reformas. A primeira foi a proposta da criação da Superintendência Nacional de Abastecimento. Esse setor ficaria responsável pelo controle, fiscalização e controle dos preços. Com isso, os comerciantes, e grandes comerciantes e produtores teriam o seu lucro ali limitado. E isso não era interessante para eles, já que a intenção é lucrar cada vez mais. Jango também propôs a reforma agrária de latifúndios improdutivos, em troca do pagamento de uma indenização aos proprietários dessas terras. Essas terras seriam compradas pelo governo e distribuídas para pequenos produtores. Só que qual era o impasse, Os donos das terras, apesar de não estarem usando, porque veja que a proposta era sobre os latifúndios improdutivos, então apesar deles não estarem usando a terra, eles achavam que o preço pago pelo governo não era o preço que eles queriam que fosse pago. Então eles não estavam satisfeitos com o preço proposto pelo governo. E outra proposta também presente nessas reformas de base era a restrição da remessa de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. Então, elas não poderiam mandar ilimitadamente os seus lucros, mas teria que mandar apenas uma determinada porcentagem. O resto teria que ser reinvestido na empresa aqui, na sede que ficaria aqui. Isso para que o dinheiro ficasse circulando no país, favorecesse a economia do Brasil. E aí, com isso, ele desagrada tanto os Estados Unidos quanto os setores ligados a esse capital estrangeiro, que a intenção era de lucrar e do envio desses lucros para a matriz. Então, esses grupos que não estavam contentes com o governo de João Goulart, com essas propostas de reformas de base, eles começam uma verdadeira campanha de difamação, da imagem do João Goulart, acusando de que ele queria implantar o comunismo do Brasil, que ele queria tirar os bens das pessoas, e aí começa-se um clima bem polarizado, os ânimos começam cada vez mais a se acirrar. E aí, o que acontece? O Jango, para buscar apoio, ele busca apoio nos setores mais à esquerda, como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e as ligas camponesas. E, enquanto isso, continua uma campanha contra a imagem dele, E no dia 13 de março de 1964, ele realiza um comício na Central do Brasil, comício da Central, em que ele reafirma a necessidade dessas reformas de base e promete sim aplicá-las. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra pátria para ele trabalhar,
senhor e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Em resposta a isso, a ala conservadora, um grupo de conservadores em São Paulo, organiza uma passeata que eles intitularam Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em que, com palavras de ordem, gritando palavras de protesto, diziam defender a família, ser contra o comunismo e manifestar o seu descontentamento em relação ao presidente. Então, nesse clima de ânimos acirrados e polarização, militares do alto escalão do exército, apoiados por vários governadores, dentre eles os governadores do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, começaram a deflagrar uma rebelião contra o governo na madrugada de 31 de março. E no dia 1º de abril, o golpe foi consolidado, dando início a uma sequência de governos militares no Brasil, que se estenderiam até 1985. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. O período da ditadura militar foi marcado pela progressiva anulação das liberdades democráticas. Com a concentração dos poderes nas mãos do poder executivo, o legislativo e o judiciário passaram a ser submissos ao poder executivo, perdendo sua autonomia. Estados e municípios também perderam sua autonomia e passaram a ser meros executores das vontades do poder federal. Na área econômica, os militares promoveram uma grande abertura da economia ao capital e às empresas estrangeiras, acelerando de vez o processo de internacionalização da economia. Isso acabou gerando uma certa estabilização financeira entre 70 e 73, conhecido como milagre econômico, só que ocorreu o aprofundamento das desigualdades sociais. Além disso, para legitimar o seu governo, para legitimar o seu poder, os militares usaram muito da censura e da grande propaganda em torno desse governo e censura a quem falava mal. Também havia muita perseguição aos opositores ao regime. E não apenas censurados, os opositores ao regime também foram presos, os presos políticos do regime ditatorial. Além de presos, também houveram os exilados, aqueles que foram expulsos do país, e também muitas pessoas foram mortas por autoridades policiais e militares durante esse regime. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A partir do momento que é dado um golpe político, a Constituição ela é suspensa. A Constituição é um documento que rege o país. Então, aquelas regras passam a não valer mais e os governos passam a governar através de medidas autoritárias e que são tomadas sem o devido debate democrático. Então, os governos militares, eles governaram muito através de atos institucionais. E o primeiro ato institucional foi o ato institucional número 1. Esse ato institucional dava plenos poderes ao executivo, como, por exemplo, cassar mandatos de deputados eleitos, aposentar funcionários civis e militares e também decretar estado de sítio sem a devida autorização do Congresso.
Em seguida, foi indicado à presidência o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro de uma sequência de 5 presidentes militares durante a ditadura. Durante seu governo, Castelo Branco autorizou inúmeras prisões de quem se opusesse ao governo. Também ele interviu nos sindicatos e também cassou os direitos políticos dos seus opositores. Além disso, ele também criou um Sistema Nacional de Informação, que era um órgão responsável por vigiar e fiscalizar todos os opositores ao governo. Gente, isso é um ato muito antidemocrático, porque na democracia existe a diversidade, né, de pensamento e a liberdade de expressar pensamento e opinião política. Só que aí, quando você persegue os seus opositores, você está silenciando. E isso era uma das formas que eles tinham de governar. Foi também durante seu governo que foi instaurado o Ato Institucional número 2. Esse Ato Institucional número 2 estabelecia eleições indiretas para presidente, ou seja, a população não poderia votar para presidente. E também colocou no Brasil o sistema de bipartidarismo. Acabou com todos os partidos políticos que existiam e apenas só poderiam existir 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, o Partido da Situação, né, o Partido dos Militares, e uma oposição consentida, uma oposição que era permitida a sua existência, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Em seguida, instaurou o Ato Institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores dos estados. E também, na sequência, veio o Ato Institucional número 4, que determinava uma nova Constituição para o país, a Constituição de 1967. Ela validava todos os outros atos institucionais e também ampliava ainda mais os poderes do presidente. Além disso, no ano de 1967, também foi instaurada a Lei da Imprensa, que censurava todos os veículos de comunicação do país. Qualquer notícia que seria veiculada teria que passar antes pela autorização desse órgão de fiscalização da imprensa. Isso não é nada democrático. Então, veja que há uma anulação progressiva, né? Como eu comentei anteriormente. Aos poucos vai se retirando todos os mecanismos de liberdade que fazem uma democracia funcionar. Quem sucede Castelo Branco é Costa e Silva. E ele herda um governo cheio de protestos, porque as pessoas estavam indo às ruas justamente pelas medidas tomadas no governo anterior. E qual é a reação do presidente Costa e Silva diante disso? Ele enrijece ainda mais o governo. Através do Ato Institucional número 5, considerado o mais duro de todo o período, todas as liberdades constitucionais, as garantias de liberdade constitucional são suspensas. O presidente, por exemplo, tem o poder de fechar o Congresso Nacional, coisa que ele faz, cassar mandatos e também de intervir diretamente em estados e municípios, prisões arbitrárias, e é a partir desse momento que a tortura é institucionalizada no país. Muitas pessoas foram presas e torturadas sob o pretexto de que eram inimigos da nação. Através da Lei de Segurança Nacional, o governo cometia várias arbitrariedades contra as liberdades individuais das pessoas. Esse enrijecimento do governo através do AI-5 acabou levando parcelas da população a aderir à luta armada. Grupos em oposição ao governo e para financiar esse movimento realizavam assaltos a banco para financiar esse movimento de oposição. Também realizavam sequestros para trocar essas autoridades que eram sequestradas por presos políticos que estavam presos arbitrariamente e sofrendo tortura. Então, foi um período muito acirrado desse governo, né? Desse período que o Brasil enfrentou de uma ditadura. Costa e Silva sofre um derrame, não chega a concluir o seu mandato, e quem assume é o Emílio Garrastazu Médici. E o seu período, né, de governo ficou marcado pelo período do milagre econômico, como eu já comentei no início da aula. Foi um período em que o Brasil cresceu economicamente
à vista do mercado internacional, só que as desigualdades se aprofundaram. A justificativa do governo era a seguinte: era que era preciso fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Então, a ideia era aumentar as riquezas e depois reparti-las. Só que esse momento de repartir a riqueza nunca chegava, né? A maioria das pessoas, na verdade, estavam compartilhando suas pobrezas. Durante o governo Médici também, o Brasil, né, venceu o tricampeonato da Copa do Mundo. E aí o governo usou muito disso para levantar a imagem do país e para usar desse patriotismo que o futebol infla nas pessoas. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Ganhou a taça do mundo, sambando com a bola no pé. Oh, a taça do mundo é nossa. E o presidente que sucede através de uma eleição indireta, o Médici, é o Ernesto Geisel. E ele herda um país cheio de dívidas econômicas. Por quê, né? Para realizar grandes obras, né, construções enormes, obras públicas, para marcar esse período, os governos contraíram várias dívidas externas e aumentou a dívida externa do país, prejudicando ainda mais a economia e aumentando ainda mais as desigualdades. Foi durante o governo Geisel que começou a ter início a abertura política do país, o processo de abertura lenta, gradual, de retorno à democracia. Para fazer isso, Geisel ele afasta do governo setores militares que faziam parte da linha dura, né, da parte da linha dura do exército, que eles tinham mais aquela ideia de manter o regime. E aí ele também revoga o ato institucional número 5, aquele que havia sido instaurado por Costa e Silva, e também ele derruba a lei da censura. E chegamos ao último presidente militar, João Figueiredo. Ele dá sequência ao processo de abertura política iniciado por Geisel e, em 1979, instaura a lei da anistia, que concede perdão aos presos políticos, né, liberta presos políticos e autoriza as pessoas que tinham sido exiladas a retornarem ao país. Além disso, Figueiredo também promove uma reforma partidária. Ele acaba com o bipartidarismo e autoriza o retorno de outros partidos, né, que tenham novas legendas. E aí, os antigos partidos, né, a Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, vira o Partido Democrático Social, PDS. O MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, acrescenta P de partido, a sua sigla, e se torna PMDB. Nesse contexto, surgem outros partidos também, como o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. No ano de 1982, foram realizadas eleições diretas para governadores dos estados. E foram as primeiras desde o ano de 1967, quando havia sido suspensa a eleição para governo estadual. E nesse cenário a gente já vê mudando um pouco as coisas, porque o partido do governo vai perdendo força. Porque foram eleitos 12 governadores do partido do governo e 10 da oposição. A gente já vê assim, aproximando, né, algo mais equilibrado. E no Congresso, por sua vez, o partido do governo perde mais cadeiras e os partidos de oposição ao governo ganham mais cadeira, conseguem maioria no Congresso Nacional.
isso já demonstra um enfraquecimento do regime militar. Então, podemos perceber que durante a ditadura militar, o Brasil se alinhou totalmente aos Estados Unidos e ao capital internacional. Os empréstimos obtidos no exterior também levaram ao aumento da dívida externa brasileira. E, com isso, a gente também teve a concentração de renda e o aumento das desigualdades sociais. Também a perda de liberdades individuais levou as pessoas a mais protestos e a mais perseguição por parte do governo, prisões, torturas realizadas de forma arbitrária, violação dos direitos humanos ocorrida durante todo o período. E aí, como é que as pessoas se organizaram durante esse período? Quais foram as formas de protesto? Quais foram os caminhos que levaram ao fim desse período tão obscuro da nossa história? A resposta para essas perguntas vocês vão ter na próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!